Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Dia 18 de março de 2019, estamos aqui direto do Infomoney TV ao vivo no São Paulo Corporate Towers. Hoje vamos falar com uma pessoa muito interessante, amigo de longa data, presidente da CEBIC, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Dr. José Carlos Martins. Já vamos trazê-lo aqui com toda a história dele, a história das entidades que ele já presidiu e toda a história da luta que está acontecendo da classe aí para poder ganhar um pouco mais de representatividade perante ao governo, né? É uma história antiga nossa que está conseguindo, tenho boas histórias, bons números para trazer para vocês. Eu sou Ricardo Rosa Reis, sou estruturador de negócios e fundos imobiliários, escrevi o livro Lucre com Imóveis, que é um curso aqui no Infomoney, e esse curso também tem o e-book gratuito. Então entra lá no infomoney.com.br, acessa cursos, faça o nosso curso, tem garantia de satisfação ou pega seu dinheiro de volta, tá bom? Das novidades da semana, bem rapidamente, semana passada teve duas entrevistas muito interessantes, uma com o Dr. Rafael Birman, dono da Birman S.A., uma lenda do mercado imobiliário, fez vários ícones aqui em São Paulo, contou para nós aqui do B32, seu último empreendimento em construção aqui na Faria Lima. Também veio o Davi, filho dele, pessoas muito bacanas, história muito bacana, tenho certeza que você vai gostar. Também veio aqui nosso diretor do Infomoney, o nosso amigo João Sandrini, falar de inovações urbanas. Ele está preocupado aí com o Minhocão, com o centro de São Paulo, trouxe várias ideias de como melhorar isso, modelos de fora do país, para a gente poder se inspirar. Aproveitei e convidei já o nosso prefeito aqui, Bruno Covas, tomara que ele tenha uma agenda para vir aqui discutir conosco essas ideias que o Sandrini colocou. Com certeza também tem várias ideias que estão lá na prefeitura já, até do Dória antigamente também, e pode trazer aqui as ideias para vocês verem e a gente poder dar algumas sugestões em relação a entrar o privado nisso. Também teve entrevista semana passada do nosso professor de fundos imobiliários, o Arthur Vieira de Moraes, que entrevistou o Dr. Ferrari sobre fundos imobiliários, inclusive grandes novidades até de fundos com as estações de metrô. E a última novidade da semana é o Expert XP 2019, que vai acontecer aqui em São Paulo, de 4 a 6 de julho. É a maior convenção de investimentos do mundo. Então não perca, XP está com tudo, está fazendo várias parcerias aí, tem vários palestrantes nacionais e internacionais, tenho certeza que vocês vão gostar. Isso colocado, tenho um grande prazer de trazer nosso amigo aqui, José Carlos Martins. Como é que tá? Tudo bem. Tudo bem, José? Prazer estar com você aqui, Foi de muito querido. tempo. Né? O José Carlos Martins tem uma história muito bonita aqui na parte na luta da classe imobiliária, né? Ele hoje é presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, que talvez hoje a entidade que congrega todas as outras entidades. Foi vice-presidente também, é vice-presidente da Confederation of Contractors Associations, SICA, é membro da International Housing Association, foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, CDES, da Presidência da República, foi presidente da DEME Paraná, Associação dos Dirigentes do Mercado Imobiliário, das incorporadoras, foi vice-presidente do Sinduscom Paraná e também foi presidente do Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação, CETEC. Isso tudo colocado, a história do Zé Carlos é muito bonita, né, Zé Carlos? Você começou já há muito tempo na parte de associativismo no Paraná, né? Tive o prazer de te conhecer há 30 anos atrás, quando nós começamos lá a pensar juntos o setor e ver que não adiantava ficar reclamando, né? Tinha que se juntar e ir à luta, né? E você conseguiu, né, Zé Carlos? Conte um pouquinho dessa história toda aí que você tá trazendo para nós. Ricardo, desde aquela época que a gente convivia lá na DEME do Paraná, lembra daquilo, aquelas nossas discussões, que eu sempre disse que não adianta fazer reunião para fazer terapia. Terapia a gente vai no terapeuta. Que era o caso. Que era o caso, porque muitas vezes você faz essas reuniões e as pessoas vão lá e contam lamúrias, o que tem de problema daqui e dali, e na realidade não se resolve nada. Certo. O que se tem que pegar é ver os problemas que existem, propor soluções e ir em busca de resolver tudo isso que acontece. Isso sempre foi um lema desde aquela época, e você fez parte daqueles primórdios, sim, que a gente leva como princípio de vida até hoje. Eu lembro claramente que no Sinduscom Paraná, que criou lá uma comissão, foi criada, eu era gurizão ainda, Comissão de Economia.
E a gente ia chorar lá sempre. Todo mês a gente ia chorar lá, reunião mensal. E o Renatinho Volpe, que cabeçou, nosso amigo incorporador, hoteleiro e gestor, ele teve a ideia de ver quanto representava a nossa entidade, né, nosso setor da construção no PIB e quantos empregos geravam. E na hora que a gente viu que a gente gerar era um grande... Qual é o número? Você sabe o número, Zé Carlos? Hoje, na nossa representação no governo? Nós chegamos a ter 3,4 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Tá. Hoje nós estamos com 2 milhões. Sim, nós chegamos a ter uma participação de quase 15% do PIB. Hoje a gente está lá para uns 6, 7 mais ou menos. Só isso já mostra a crise, né? Só isso já mostra a crise. Podemos falar em 10% do PIB, então, mais ou menos. Né? A cadeia produtiva seja quase em 10%, 8, 9%. É bastante coisa. É muito significativo, é muito significativo. E ela é a grande locomotiva que, às vezes, as pessoas não percebem, que a construção civil, ela tanto é o acelerador como o freio da economia. Quando você pega a curva do PIB, por exemplo, no final do ano de 2017, o ex-ministro Henrique Meirelles disse que o Brasil cresceria 3% em 2018. Sim. O que ele esqueceu é de falar com o setor da construção. Por que aconteceu? Ele fez tudo para que isso acontecesse. No entanto, é um fato importante que toda a saída de uma crise macroeconômica do tamanho que a gente fez, ela é em cima do emprego no investimento. Só que investimento precisa tranquilidade, previsibilidade para ele vir. Você falou confiança, né? Confiança. A previsibilidade, a tranquilidade, a confiança que é o que está faltando. Que é o que está faltando. Parece que está vindo, mas não chega. Vem e não chega, né? E o que aconteceu? Sempre, nas outras crises, Sim. era via investimento público. Certo. Só que agora o setor público não tem mais dinheiro. Está em déficit, 170 então, bilhões de reais. Esqueceram-se de criar as condições necessárias para que o setor privado fosse lá e fizesse o seu investimento. Então, o maior problema que a gente tem hoje, em termos de Brasil, indiscutivelmente, é a insegurança jurídica. Entendi. Eu concordo plenamente com você. É essa esperança do novo governo, seja qual for, mas que bom que veio um governo que tem essa bandeira de trazer a confiança. Ainda não conseguiu, por uma série de problemas, mas tem bons ministros lá. Eu sei que você está tendo bons contatos lá. Semana passada você estava com o presidente do BNDES, vai ter reunião essa semana com o ministro Lorenzoni, né? Como que está isso? Nós temos um excelente diálogo com o governo atual, como tínhamos no anterior. Tá. A gente procurou fazer um trabalho institucional que, independente de quem esteja no poder, o viés ideológico e coisa e tal, que sim que a gente possa contribuir para o crescimento do país. Tá. E isso eu tenho certeza absoluta que sempre será bem-vindo. Desde que isso seja feito como a gente faz, dentro da ética, dentro da coisa bem feita, defendendo os padrões, sei lá, técnicos, os padrões desde a relação tua com o teu trabalhador, com o teu consumidor, com o meio ambiente, com todas essas coisas, elas têm que ser atendidas. Isso é condição sine qua non. Seja com o que for, com o meio ambiente, com a pessoa, com o trabalhador, tem que ser básico, com o chefe, tem que ser básico. Entidade. E aí você leva propostas para que o Brasil cresça. Nós entregamos ao governo um documento que consta lá uns 10 projetos que estimulam o mercado e tem mais umas 200 propostas ligadas assim. Aí tem uma portaria tal, tem uma instrução normativa, na verdade, os maiores problemas do entrave no Brasil não são de ordem da lei, é do infralei. Do infralegal. É isso aí. Então, vamos dizer, cada um se vê no direito. Quando você olha a legislação, por exemplo, ambiental, que é um dos maiores focos de insegurança jurídica no Brasil, você tem federal, estadual, municipal. Sim. Você tem conselhos federais, estaduais, municipais. Você tem entendimentos do judiciário, jurisprudência, entendimentos do Ministério Público e coisas isoladas de cada um de entendimento. Então, é impossível você ter uma opinião exata. Como a gente aprendeu na engenharia, isso não existe nesse lado. Está muito difícil. Explicar um pouquinho como é que é a CEBIC. Você está representando que entidades? A CEBIC é uma entidade que tem 62 anos. Tá. Ela foi fundada no Rio de Janeiro no ano de 57. Ela é um pouco diferente das outras entidades. Ela não congrega empresas diretamente. Sim. Ela congrega entidades ligadas à construção civil. Tá. Nós temos 88 entidades ligadas à construção civil. E aí pode ser do mercado imobiliário, pode ser de infraestrutura, pode ser um outro mercado que cresce muito hoje em dia, que é de obras industriais e corporativas, que também está conosco. Então nós temos essas 88 espalhadas no Brasil inteiro. Então é um guarda-chuva. É um guarda-chuva, é uma espécie de uma federação. Todas as entidades. Isso. E que daí se senta com o governo para tentar negociar Exatamente. essa pauta.
Né? Que essa pauta consiste de 10 itens prioritários, mais 200 que estão lá para poder trazer. Aí você tenta organizar tudo isso e tenta sentar com o governo para poder alinhar os interesses do privado, que tem o dinheiro e tem a gestão, com o público, que tem o poder da caneta, né? De indicar como que vai movimentar a legislação e talvez conseguir arrumar a parte ambiental que você tanto falou agora há pouco, que é um dos exemplos que a gente não consegue fazer as coisas no Brasil, demora muito tempo. Aí não gera emprego, não gera imposto e fica esse círculo vicioso, na verdade, né, José Carlos? Exatamente. E vamos dizer, além do aspecto só legal também, converso com a cadeia produtiva, que é essa parte de tecnologia. Que tem muita coisa nova acontecendo. Claro, também, tem né? muita coisa nova e a gente porque, vamos dizer, às vezes a gente fala que o Brasil é muito atrasado tecnologicamente no nosso setor, mas é que para você evoluir tecnologicamente, você precisa ter continuidade de programas. E você tem que ter custo de capital baixo para contrapor aquele teu investimento que você faz no equipamento, numa tecnologia, no material, alguma coisa desse tipo. Então você precisa ter essa continuidade de custo de capital baixo, que o Brasil nunca propiciou. Então você acaba ficando parado ao longo do tempo. Mas a gente acredita que o Brasil hoje entre efetivamente num novo momento. E se ele entrar nesse novo momento, o diferencial, isso é importante para que as empresas entendam, os investidores entendam a respeito de como as empresas estão vendo. A próxima fase do crescimento brasileiro, a margem estará diretamente ligada à sua competência, à sua eficiência. À sua eficiência. Tá. Tem um erro que muita gente que não percebeu o que aconteceu. O outro boom que nós tivemos, ele foi baseado no aumento de preço. Sim. Por quê? Se você chega lá em 2003, antes da Lei 10.931, que mudou o mercado imobiliário, em 2003 você financiava 18% ao ano, você financiava em 7 ou 8 anos. Tá. E você tinha uma renda achatada. É bem difícil financiar. Era mais Difícil caro, e seguinte, qual é o poder de compra da família? É a sua renda, 1/3 da sua renda. É isso que vai. É isso que cabe no bolso. Claro, quando você faz em curto prazo com uma taxa de juro alta, claro que a prestação é alta e o teu poder de compra diminui violentamente. Sim. No instante que você foi para 30 anos, baixou a taxa de juro para 8, 9, o poder de compra das pessoas aumentou. Certo. Neste momento, o preço permitiu ser aumentado também e recuperar perdas passadas. Entendi. Hoje não vai acontecer isso, porque você não vai subir dos 30 anos, você não vai diminuir do 9%. Tá. Pode diminuir, mas não um valor tão significativo. O degrau é menor. O degrau é menor. Então você não vai ter um ganho desse tipo. Então não há preço que, vamos dizer, que aumente daquele tamanho para poder você colocar aumento de custos no meio. Então as empresas têm que hoje pensar muito mais na redução do seu custo, no aumento da sua produtividade para poder ter maiores margens. Concordo plenamente. Em tecnologia e nova mudança. Nós temos uma história ali, em Curitiba, que a gente trouxe. Primeiro a gente fez um programa com os alemães. A gente fez um projeto, fomos para a Alemanha, buscamos lá uma parceria com a Alemanha, fizemos um empreendimento inteiro em Curitiba com 27 construtoras, que é obra-prima. 5 anos de reuniões semanais buscando tecnologia. Disso, fui buscar, eu com meus sócios, buscar no mundo inteiro novas tecnologias. E trouxemos o concreto celular moldado no loco. Hoje, largamente usado pela maior incorporadora do Brasil, que é a MRV. Que é fazer as paredes com forma, botar janela, elétrica, hidráulica, tudo dentro, concreta, desfola, outro dia faz de novo. Fizemos 17 prédios que tinha para construir, fizemos 13 com essa tecnologia. Passamos 5 anos tentando homologar na Caixa Econômica, fizemos testes no IPT, no LACTEC, nunca foi homologado. Até hoje não sei porquê. Aí desistiu, porque chegou no 13º, a Caixa não queria mais financiar o repasse. Voltamos a construir com tijolo. Voltamos para a da pedra, por não ter conseguido andar com a tecnologia, que é mais ou menos o que você está dizendo agora. A tecnologia vai mudar, mas tem que ter uma aceitação mais fácil de passar isso também, homologar nos planos de governo também, porque se a tecnologia chega e você não consegue fazer funcionar, também não adianta, né? Isso que você toca. A gente, quando começou Minha Casa Minha Vida, que é um programa exitoso, ele deve estar quase com 7 milhões de unidades contratadas, deve ser nessa ordem de grandeza. Foi o grande tacada que dela na nossa vida aí. E você veja uma coisa, isso quer dizer uma cidade de quase 30 milhões de habitantes. Que hoje, se você concentrasse, é uma cidade maior do que São Paulo, né, que você colocou essas famílias todas aqui dentro. Então, quando a gente fez a conta inicial, percebeu-se claramente que não tinha condição de fazer no tradicional.
Entendi. Não haveria material e mão de obra disponível para fazer nos prazos pré-determinados. Então tivemos toda, tá. isso, aí começamos a trabalhar nessa parte de inovação, que nós somos inovadores desde do começo da década de 90, isso que você conta. Sim, lá. A Vila Tecnológica em Curitiba. Vila Tecnológica em Curitiba. 20 casas diferentes. Exatamente. Uma tecnologia, fez uma lá também. É muito bom a gente falar disso, né, Ricardo? Porque fica muito claro para todo mundo que a gente fala isso não é de hoje. Não, é quando tinha cabelos, não tinha cabelos brancos. Mas vamos dizer, o que eu digo? A gente criou um sistema para agilizar aprovações de sistemas construtivos não convencionais que não tinham norma técnica. Ah, que legal. Sabe o que eu te diga? Parece que atrasou mais ainda. Por quê? Porque, na verdade, o Brasil sempre tende a aquela coisa que entrave, não aquela coisa que venha para desenvolver. Não despacha, segura. Parece que você monta uma coisa e a coisa cresce em função dela e cria-se um monstro que te ataca. Você sabe que uma das grandes experiências e uma das grandes aprendizados nessas minhas conversas internacionais é isso. Sempre se cria alguma coisa para cuidar, você te esquece, ela cresce e torna-se um problema para você. Olha aí. Então, quando hoje o governo fala, essa nova turma que está no poder, ligado a Chicago Boys, liberais e coisa e tal, que falam de desregulamentar, eu amanheço e durmo pensando em como desregulamente. Porque eu tenho consciência total que a gente cria as coisas com as melhores das boas vontades, as melhores boas intenções. E, no entanto, ela, ao longo do tempo, ela se volta contra você. Porque você cria estruturas que ficam soltas e elas começam a ver business naquilo que ela está fazendo. Sim, vira um sindicato praticamente. Vira um negócio ali que daqui a pouco está te... Fica uma entidade buscando se auto-crescer, auto-titular e não ajudar o mercado. Exato. Mas aí tem que copiar modelos que funcionaram, né? Você está bem amigo você tem uma parceria grande lá com o... Não, você tem um bom entendimento com esse governo também, com o Paulo Guedes, inclusive, que é um dos grandes portadores da bandeira de desestatizar e fazer a meritocracia. Está indo viajar agora para os Estados Unidos para poder também ver alguns modelos que funcionam lá. Eu acho que, vamos dizer, quando você fala em investimento, você fala em construção civil, a gente tem que pensar muito naquilo que a gente falou, a credibilidade, a previsibilidade. E não tem como conversar disso no futuro do Brasil que não passe pela reforma da Previdência. É a primeira coisa. Reforma da Previdência. Então, o Brasil está devendo, tem que parar de ficar devendo tanto, né? Tem que alinhar para cima essa curva. É saber o seguinte, para que serve o dinheiro público? É para gerar emprego, para gerar bem-estar social, ou é para determinados grupos, núcleos que não é fácil mexer nisso também, né? Não. Vai ser uma grande vitória se conseguir passar isso. Um dia desses eu estava numa apresentação com o ministro Lewandowski e ele falou uma coisa que eu comecei a pensar muito sobre aquilo. Que era o seguinte, na pré-estado autoritário, na Idade Média, pouco antes da Idade Média, se vivia em termos de feudos. E esses feudos conviviam entre eles, assim, sem ter um Estado que os organizasse. Hoje o Brasil está numa coisa muito parecida. Existe grupos de corporações que convivem como se fossem feudos e tudo aquilo que você quer tratar como um Estado, como o país, o que é melhor para os 200 milhões de habitantes, você acaba parando muito nessas corporações. Então você tem que fazer de alguma forma, e o povo em geral, as pessoas todas que estão nos assistindo agora e todos da sua convivência, tem que perceber a importância de se dar uma chacoalhada nesse Brasil, começando pela reforma da Previdência. E já fizemos isso, né? Essa monte de pessoas que foram para as ruas, né, reclamar seus direitos, e ontem foram novamente para poder dar um protesto contra o Supremo, certo ou errado, tem esse monte político nas ruas, que é daí que começa tudo, né? Porque é na política que a coisa vai andar, e parte das ruas, não lá de cima, né? Tem que inverter essa pirâmide, né? Isso. Você sabe, Ricardo, que isso acho que você tocou naquilo que é o maior patrimônio brasileiro hoje, que é a sua democracia e a sua capacidade, esta coisa que veio de baixo para cima. Entendo que aquela melhoria da classe B e C ali no começo dos anos 2000, hoje ela está frutificando. Porque são pessoas que tem uma frase que diz assim, quem conhece o SUS gosta do SUS, quem conhece o plano de saúde não gosta do SUS. O que acontece? As pessoas acostumam e elas viciam
em coisas que não deveriam aceitar. Então, vamos dizer, o Brasil ele é muito injusto com o seu cidadão. Essa parte de segurança, de saúde, de educação, o Estado brasileiro entrega muito pouco. Além de nós termos uma carga tributária absurdamente alta, nós temos um problema que o Estado não entrega o serviço para o cidadão. Né? Quando as pessoas foram viajar, elas viram pelo mundo que dá sim para você ter segurança, educação, saúde, elas começaram a reclamar internamente. Sim. Então você brotou um sentimento de baixo para cima, que é uma coisa que não tem volta. E não volta. Não tem volta. Se abriu tua cabeça, ela não fecha de novo. Não fecha de novo. Então, vamos dizer, isso eu acho que é o maior patrimônio que o Brasil tem hoje. Muito bacana. Vamos entrar um pouco dos nossos números aqui. Mercado imobiliário. Né? Você tem um estudo muito bem feito, que é um estudo muito grande, não vai ter como a gente ver todo esse estudo aqui. Eu queria mostrar esse estudo de indicadores imobiliários nacionais do quarto trimestre de 2018. São 29 páginas. Então você que quer ter esse estudo, manda para mim um e-mail ou entra na página ricardoreis.me ou entra no Facebook, Ricardo Rosa Reis. Vou colocar à disposição lá. Com certeza o CEBIC também vai colocar na cebic.org.br. E temos as várias páginas de Facebook, todas as coisas. Podemos colocar lá, Matheus, na tela, só para dar uma ideia. Então é esse estudo aqui, indicadores imobiliários da CEBIC, quarto trimestre. Falando assim do resumo da ópera aqui, o que está crescendo, está parado, como é que está o mercado nesses últimos anos? Não, o mercado a gente não pode reclamar. Para a gente falar desse mercado, você tem que trazer um determinado cenário que aconteceu nos últimos anos. Certo. O que se nota claramente, por exemplo, esse mês de março, por acaso, o Minha Casa Minha Vida completa 10 anos. Que é o grande programa, né? Essa foi a grande vitória do nosso setor, de se unir pela primeira vez, né? Você tem um pequeno histórico rápido disso aí, né, Zé Carlos? Você foi escutar o povo antes, né? Escutar os usuários, mas daí levar um projeto para o governo. Exatamente. Né? Esse programa surge a partir de um grande diálogo que foi feito. Setor da construção, trabalhadores da construção, os movimentos de luta pela moradia, foram eles que foram os principais escutados, secretários de habitação dos estados e capitais, afinal de contas uma série de players que vivem o dia a dia da habitação, limpando um pouco esse viés ideológico que sempre imperou em cima de um programa desta ordem. Sim. Aí, a partir disso, discutimos muito. Quando chegou em 2008, na crise do subprime americano, Sim. o ex-presidente, com todo aquele feeling político que ele tinha, Sim. precisava de um programa anticíclico. E começou a chamar os vários atores deste processo. Vocês estavam com ele no forno já ali. E todos eles, a partir da discussão que tinha havido, estavam com um posicionamento mais ou menos homogêneo. E aí o governo percebeu que aquele era o caminho. Ao fazer aquele caminho, acabou dando o sucesso todo que a gente tem hoje. Minha Casa Minha Vida há 10 anos não existia. 80% desse produto, isso é importante que os investidores saibam, quem nos assiste hoje saibam, 80% deste mercado era atendido em autogestão, que a gente no passado chamava de mutirão informalidade. Tá. Não eram empresas formais, a MRV não tinha espaço naquela época. Sim. Tá certo? A Direcional, a Ecâmpia, a Tenda. As grandes hoje, a maior do Brasil hoje é a MRV, que atende esse público especializado nisso, sabe tudo, usa essa tecnologia de concreto celular, que é uma maravilha. Ou seja, hoje esse mercado corresponde a 2/3 de tudo que se vende no Brasil. 70% de tudo que se fatura e vende Minha Casa Minha Vida. E grandes empresas como a Cirela estão agora abrindo empresas especialistas para isso. Exatamente. Então você começa a ver isso, a importância que se tem de trabalhar com propostas, de trabalhar com demandas muito sérias, vamos dizer assim, que mude o mercado, que formalize o mercado. Então, Minha Casa Minha Vida é o maior exemplo. Então, quando a gente olha esses números aqui, Sim. claro que ele está, por exemplo, a gente ficou, não sei quanto, acho que uns 5, 6 anos, sem um lançamento em São Paulo de Minha Casa Minha Vida. Imagina só. Agora, 2 anos para cá, inundou o mercado de São Paulo. Você contou, para resumir todo esse teu estudo aqui, o número de meses de estoque que tem. Pois Acho que esse é um grande resumo de toda a ópera então, aqui. Vamos dizer, no final de 2016,
o O trimestre. auge da crise? O auge da crise, nós tínhamos estoque para 21 meses. Estoque do quê? Estoque de unidades à venda. Você pegava a oferta de imóveis, dividia pelo volume médio de vendas, e você tinha 21 meses de vendas pela frente. Então estava bem estocado, estava sobrando imóvel. Hoje nós estamos em 11. Pô, caiu a metade. E 11 já passa a ser preocupante. Porque é pouco já. É pouco, porque 11 meses você vê um ciclo de uma obra, vamos dizer, são 36 meses. Sim. Isso quer dizer que você vende o empreendimento em 1/3 daquilo que você... Em um ano você vende 1/3 do... Um ano você vende o teu empreendimento. Então você tem estoque para menos de um ano. Você tem 11 meses, quer dizer que você tem bem menos estoque do que a oferta poderia estar suprindo. Aí quando você olha no lançamento, e você estratifica, quem nos assiste depois olhando isso tudo, vão poder olhar isso, você percebe que os lançamentos estão mais voltados ao 2/4. Sim. Porque tem um outro, quando você põe tudo junto, não se vê especificidades. Sim. Mas olha uma coisa, caderneta de poupança em 2014 financiou 114 bilhões. Ela caiu para 40. 1/3. Hoje ela está aí na faixa dos 50. Um pouquinho a mais só. Ou seja, caiu muito o lançamento, principalmente em empreendimentos financiados pela caderneta de poupança. E não é falta de dinheiro, é falta de querer e comprar. Não, é que aí tem um ponto que é crucial. Como? O Minha Casa Minha Vida, financiado principalmente pela Caixa Econômica, que é 90% do financiamento, ele financia o cliente diretamente. Então o crédito é do cliente. A empresa não carrega o crédito no seu performance ali. Quando você entra na caderneta de poupança, que é o famoso plano empresário, a empresa toma o financiamento, depois quita com as suas vendas. Então ela carrega esse endividamento. Ao carregar esse endividamento, as empresas, devido à crise e o trauma do distrato, também foi o trauma do distrato, que é importante, grande. Que foi muito Demorou grande. muito para ser arrumado isso, né? E quando chegava na hora H, as empresas chegavam para quitar, a venda caía, elas ficavam inadimplentes, banco recuou na concessão do crédito, naturalmente. Sim. Não é uma crítica, claro, é uma coisa natural. Mercado, tem um risco lá, eu vou parar de mandar o dinheiro para lá. Lógico, então o que eu faço? Eles recuaram, e não é que não dê. As exigências de garantia são maiores, vamos dizer assim, o critério é mais conservador na concessão desse crédito. Então, vamos dizer, por isso que você hoje está achatando muito no lançamento nos imóveis de tamanho maior. Então o que a gente pensa é que logo em algumas praças você já vai ter problema de... Porque as pessoas querem um 3/4, geralmente a pessoa quer um 3/4, ela compra 2/4 por falta de chance de renda, comprar de renda. A renda delas não permite isso, porque quando você trabalha com Minha Casa Minha Vida, você trabalha com imóveis menores, com taxa de juros menores. Não dá. Quem pode comprar Minha Casa Minha Vida tem que comprar, porque tem a taxa de juros é baixa, baixa e não tem correção, porque TR é zero. TR é zero. Então daqui a 10 anos o cara está pagando um número muito menor do que na realidade. Tem uma de hoje. coisa, Ricardo, que eu acho que também tem que ser dito aqui, que é muito importante, que em julho do ano passado, a resolução 4676 do Bacen, do CMNE, Conselho Monetário Nacional, ele fez uma mudança que ele é brutal em termos de mercado brasileiro. Você falando na TR me fez recordar. Até hoje, o Brasil, quem sabe seja um dos únicos países, ao menos que eu conheço, no mundo, que quem consegue o crédito, carrega o crédito até o final. Justamente por causa da TR. Que a TR, ninguém compra papel. É um subsídio. Não, ninguém compra papel indexado a TR. Sim, porque não corrige nunca. Não corrige nada. Então, é um subsídio cruzado. Que o poupador faz. Né? Então vamos lá. O que a resolução do CMNE permitiu? Que a partir de agora eu possa financiar em índice de preço para o cliente. Então, por exemplo, o Banco A vai financiar para o Ricardo um imóvel, ele pode colocar lá dentro um índice de preço. Aí ele pode pegar este papel e vender para um terceiro. Securitizar, claro. Securitizar, ele passa para frente. Tá certo? Então, isto abriu uma janela enorme no Brasil
para que a gente possa entrar com muito mais recursos, inclusive recursos internacionais. Recurso novo, aquela LIG, né? A letra imobiliária garantida é uma opção que financia lá fora um terço do mercado, 20 e aqui zero. Já começou a entrar, o Itaú veio aqui, falou que vendeu já 1 bilhão desses títulos e tem muita demanda para isso. Só que ainda a gente precisa, esse ainda precisa dar um aprimoramento. Tem que dar uma ajustada. Tem que dar um aprimoramento pelo seguinte, porque a forma como ele está, por exemplo, hoje regulamentado, ainda tem algumas coisas que a gente precisa melhorar. Por exemplo, o caso do Itaú, a gente precisa democratizar e popularizar. Só para fazer o que eu quero dizer, no passado a gente fez lá a LCI, por exemplo. Sim. A LCI era feita... Letra de crédito imobiliário. Daí você criou a LCI para poder trazer mais recursos para o mercado. Sim. Só que, infelizmente, ela ficou encarteirada em alguns bancos e isso fez com que ela não criasse um mercado secundário que pudesse haver trocas. Não chegou onde Esterilizou o dinheiro, na verdade. Tá. Esterilizou. A preocupação, justamente, da Ligue é que você democratize. Esse caso do Itaú, o ticket mínimo era 10 milhões. Eles fizeram para grandes investidores inicialmente, isso. Né? Não chegou ainda... Pois é, estão estudando a evolução disso também, né? Exatamente. Então, o que eu coloco é justamente nessa linha. A gente precisa transformar num papel de uso comum, como uma caderneta de poupança. Entendi. Daí, vamos dizer, são pontos que a gente precisa dar uma melhorada ainda. E daí, para encerrar o assunto do Minha Casa Minha Vida, teve um grande problema de parar de pagar, o governo parou de pagar as construtoras desde novembro que não sai dinheiro. Como é que está isso? Você que está lá em Brasília vendo isso? A gente tem conversado bastante e é um problema que nós precisaríamos 2 horas para eu tentar te explicar. Ainda está enrolado então, não está ainda claro. É porque na verdade tem um amigo nosso lá de Curitiba que sempre fala que às vezes ocorre um alinhamento dos astros. Sim, e nesse caso ocorre um alinhamento dos astros. Vamos esperar eu queria tocar, Ricardo, num ponto básico sobre isso. Que é assim, a importância que o Estado tem de dar credibilidade. O Estado brasileiro, ele é useiro e vezeiro de não cumprir contratos. Ao não cumprir contratos, ele leva para a sociedade toda uma cultura que não deveria ser. Sim. Por exemplo, eu dou um exemplo, grande parte dos que nos assistem são ligados ao mercado financeiro. Certo. Você imagine se os clientes de um banco resolvessem entrar em default simultaneamente. E não pagar por 45 dias. O que aconteceria com o mercado financeiro? Então, vamos dizer, volta e meia, por problemas alheios à vontade de quem investiu o seu dinheiro ali, acontece isso. E aí, muitas empresas, você pega, as empresas, é uma fotografia. Então você pega uma empresa que acabou de receber a sua fatura e pega uma empresa que acabou de entrar com a sua fatura. Então aí você cria situações que muitas delas vão entrar quebram. Simplesmente quebram. Não porque é possível ficar 3, 4 meses sem receber. O fluxo de caixa na obra são milhões de reais por mês. Ninguém tem esse dinheiro guardado lá, e daí o banco não te paga, tem que pagar uma folha de pagamento, tem que pagar o cimento, tem que pagar o aço, e daí? Ninguém quer saber. Quando você entra nessas épocas, muito pelo contrário, o crédito para você fica extremamente mais restrito, porque as pessoas falam, ixi, você está numa área que tem o risco maior. Tem que arrumar muita e esse é o ponto que eu queria colocar, Ricardo, que eu acho que é o mais importante. Risco custa. Risco tem preço. Tem preço? Quem paga isso são as pessoas, é o cidadão. Então, vamos dizer, quando alguém entra para não quebrar, ou ele considera isso no risco, ou ele vai quebrar. E isto quem paga é o cidadão, que compra um imóvel, que tem direito a uma ponte, que tem um hospital, que tem isso aí. E existe essa cultura, hoje, muita gente está pensando que seguro vai resolver esse problema. Não resolve. Não resolve porque seguro nenhum paga a quem deu causa ao sinistro. Então o resumo da nossa conversa aqui é que tem que melhorar muito ainda a segurança jurídica, não só da devolução, mas de cumprir os contratos. O governo tem que cumprir, que combinou, não deixar... Não é a construtora que está penalizando. Ele está penalizando a construtora na hora que não paga 3, 4 meses, mas ela está matando mesmo quem paga a conta no final lá, que é o comprador da casa. Exatamente. Isso que eu quero transmitir. Ele tem que dar o exemplo. Ele tem um poder de compra, ele tem um poder muito grande. Ele tem 1/3 do PIB,
que é o imposto que a gente paga. Ele movimenta 1/3 do PIB. Então ele tem que dar o exemplo. Eu não estou falando somente do aspecto de construção, estou falando de todas as outras áreas. É muito importante que a gente olhe para o governo, pegue um recebível do governo e entenda, poxa, vai ser pago no dia tal e eu posso contar com aquilo. Você, Matheus, puder pôr essa fotografia aqui, que eu acho que é um resumo importante dos últimos 30 anos. É uma foto da semana passada, do dia 13 de março, se não me engano, né, Zé Carlos? Isso. O Zé Carlos aqui conversando com o ex-ministro, né, agora presidente do BNDES, Levi, acertando os detalhes do que pode fazer para o setor de infraestruturas. O governo está escutando o setor privado. Agora amanhã tem outra reunião com o ministro também da Casa Civil. Eles estão conseguindo escutar vocês? Estão conseguindo conversar com eles também? E vice-versa? Como que está o futuro disso tudo? Você está otimista? Nós, em realidade, Obrigado, construímos um documento que se intitula 1 milhão de empregos já. Só que para que nós possamos gerar 1 milhão de empregos no nosso setor, nós precisamos de determinados, vamos dizer assim, um português claro e curto, usar caneta. Não precisa um tostão. Sim. Eu fiz um artigo, dia 1º de janeiro, dia da posse do presidente Bolsonaro, o Estadão colocou, não estamos com o pires na mão. Muito pelo contrário. O que a gente quer é respeito. O que a gente quer é que aquele contrato seja cumprido, que a gente tenha segurança jurídica. A gente quer que o funcionário público, quando assine um documento hoje baseado naquilo que é o entendimento de hoje, se mudar o entendimento futuro, ele não seja incriminado. O Estado brasileiro hoje montou uma estrutura que é, nada contra, eu quero deixar isso bem claro, mas é uma estrutura que busca punir um determinado lado do próprio governo. E o outro lado do governo não tem nenhum apoio da parte jurídica por parte do Estado. O que eu quero dizer com isso? Você tem de um lado o Tribunal de Contas, os órgãos de controle, você tem Ministério Público, você tem uma série de estruturas totalmente necessárias para um Estado de Direito que for normal. Do lado de cá você tem quem assina. Esse coitado, que é quem faz, não tem apoio nenhum. Está morrendo de medo. Ele está morrendo de medo. E não assina. E se assinar vai preso. E o incorporador vai preso junto. Claro. Às vezes sem ter a causa e direito, né? Deixa nebuloso tudo isso. Fica tudo nebuloso. Exatamente. E a gente não consegue fazer as coisas andarem. Então, tomara que você consiga, junto com todas as entidades e toda a parte privada, se alinhar com o público para desenvolver o país. Criar esse milhão de empregos que você está falando é voltar ao que já tinha. A gente perdeu 1 milhão de empregos. Perdemos 1.400.000. Não é novos empregos. Não. Buscar uma parte. Capacidade instalada está disponível, já teve 1.400.000 a mais. Essa conversa nossa, por exemplo, com o ex-ministro Joaquim Levy, foi levando a ele a seguinte preocupação. Primeiro, como que o BNDES pode apoiar as empresas menores em capital de giro? E segundo, nós temos todo um programa de infraestrutura. O modelo de infraestrutura no Brasil, ele foi um modelo concentrador, no qual meia dúzia de empresas tinham acesso a esse modelo, e as outras todas estavam à margem. O que a gente defende é que para que não tenhamos os mesmos problemas no futuro, nós temos que fazer um mercado mais competitivo, no qual mais empresas possam trabalhar. Eu dou um exemplo para que todos vocês entendam. Por que fazer um único lote, 1.000 quilômetros de estrada na concessão? Por que eu não faço 5 lotes de 200 quilômetros? Para 5 empresas diferentes. Daí o argumento que existe é assim, é por ganho de escala. Se for por ganho de escala, uma empresa grande vai entrar nos 5 lotes. Ela tem um ganho de escala, ela leva os 5. Entendi. Sabe? Tem muita coisa para melhorar. Que bom que tu conseguiu organizar nossas entidades. Que bom que você está aí, José Carlos, tem um histórico muito grande. Não é à toa que você foi reeleito agora recentemente. Que bom que nós temos um bom trânsito hoje com o governo está pensando mais no privado. Tomara que a gente alinhe os astros agora para o outro lado, né? E que a gente veja que não depende de ninguém, depende de nós mesmos, do Brasil, a gente poder crescer. Então a gente tem que soltar essas amarras. Tomara que você consiga, Zé Carlos. Muito boa sorte lá nessa tua luta toda, a nós todos aqui do Brasil. Muito obrigado pela tua... Quer deixar alguma última palavra, Zé Carlos, aí para o nosso público? Deixar teu recado final? Eu queria dizer o seguinte, eu tenho certeza que nós começamos um período áureo do setor da construção. Porque não tem outra forma desse Brasil se desenvolver e de resolver seus problemas sociais que não passe pelo investimento, não passe pela construção civil. Só que nós temos que estar preparados para esse momento
que vem daqui a pouco. Eu não sei se daqui a um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas ele virá rapidamente, cada vez está mais perto. E agradecer a você, Ricardo, pelo convite, agradecer a todos que nos assistem aqui com um pouquinho de paciência para nos escutar e dizer o seguinte: vamos em frente, que tenho certeza que a gente terá um Brasil melhor no futuro. Grande prazer ter você aqui, muito obrigado pela honra de estar recebendo você e toda a entidade do CEBIC e da Construção Civil, muito bacana mesmo, José. Eu queria agradecer também a Infomani, como eu sempre agradeço, na pessoa da Mariana, né? A Mariana Dávila, que é a nossa jornalista, que faz as matérias. Disso aqui vai ser uma matéria que vai ser vinculada com esse vídeo, né? E ela sempre faz ótimas matérias. Dizer que esse conteúdo que o Zé Carlos deixou para nós aqui hoje vai estar no meu site ricardoreis.me, no Facebook também. O curso, que é o Lucre com Imóveis, custa R$ 450 em 12 parcelas de 45. Tem um e-book gratuito do Lucre com Imóveis. Obrigado a todos vocês pela parceria, de estar nos assistindo aqui, e estaremos aqui na próxima semana. Tenham uma ótima semana, um abraço.